Bom dia, boa tarde a todos os presentes. Vamos dar mais o início, né, a um webinar do eixo Qualidade no Ensino Superior, né? Agradecemos todos os colegas que estão entrando em sala, e hoje um dia muito especial, no qual estamos preparando, nosso eixo está se preparando, né, para nossa reunião anual, né, na Conferência Forges, que vai ser realizada no mês de novembro, entre o dia 22 e 24 de novembro. E o grande tema que nós estamos querendo desenvolver é o conceito de a qualidade do ensino superior visto a partir, né, da função social, responsabilidade social, a qualidade social. E nos preparativos para este nosso encontro, né, hoje, né, temos a presença da professora Márcia Ângela Guiar, e antes de dar início aos trabalhos, eu vou passar a palavra à nossa presidente, a doutora Margarida Mano, né, para que dê as palavras de boas-vindas. Margarida, a palavra é sua, bom dia para você. Muito obrigado. Eu, de facto, é um gosto muito grande. É muito bom este papel de presidente nestas funções, que são funções de muito agrado. Hoje muito particularmente por vários motivos. Primeiro porque a nossa oradora é a professora Márcia Ângela da Silva Aguiar, que é Forges, é uma das nossas desde o início, a quem agora foram chamadas, ou foi chamada a funções de maior responsabilidade na Fundação Joaquim Nabuco, mas de facto é alguém que conhece muito bem a Forges, esteve na sua direção, esteve em todos os órgãos, não é? Na Assembleia Geral, Presidente da Mesa, enfim, é uma pessoa muito querida, muito conhecedora, e portanto é para nós um grande privilégio, Márcia, ter-te aqui, bem-vinda, e obviamente que quaisquer palavras de boas-vindas de mim, estou certa que traduzem palavras de muito apreço de todos nós. Depois também quero dizer que é muito importante estar aqui também porque, de facto, na academia e no eixo da qualidade, o Adolfo e os colegas, que estão, muitos deles aqui presentes, estou a ver, por exemplo, o Nobre dos Santos também, pertencendo ao grupo da academia, à coordenação mais da Academia da Qualidade. É muito interessante termos aqui neste tema da qualidade a cultura e as artes. É algo que eu acredito também que não há qualidade no ensino superior sem uma perspectiva de interculturalidade, interdisciplinaridade, multiperspectivas, que são tão fundamentais, e muitas vezes a ideia de que a qualidade tem a ver com rankings e só rankings é claramente escassa, e eu tenho o grato privilégio hoje de poder estar aqui nesta sessão, e os meus parabéns naturalmente ao Adolfo Calderón e com ele, e aí nele a todos os que estão presentes. E depois também, não menos importante, o privilégio de estar aqui com um conjunto de pessoas amigas, de pessoas de especialistas, de pessoas que no fundo disponibilizam o seu tempo para estar aqui nestes webinars, que são, eu acredito, uma marca que é serviço público, que é hoje, neste momento, usufruível e que pode ficar para ser visto, e aqui claramente uma palavra de agradecimento à professora Dora Fonseca. Eu sei que depois vão ser apresentados com outro detalhe da Universidade de Aveiro, mas também ao professor Manuel Pegado, que está aqui connosco da Universidade de Luanda, e ao professor Martins Mapera, que, exatamente, já estou a vê-lo, que há pouco não vi ainda, da Universidade de Licungo, e eu agradeço-vos muito, a Forges, é-vos muito grata, porque disponibilizam o vosso tempo, acreditam nesta perspectiva de rede e de partilha,
e nós todos sabemos que isto tem muito mais valor do que o valor imediato que se pode colher. E obviamente que agradeço a todos aqueles que com a sua presença, e são muitos, estou aqui, dão existência a estes fóruns. Foram agradecimentos longos, mas foram muito sentidos e são genuinamente, vão do coração e da razão, vão dos dois lados. Bem-ajam e serei todo ouvidos, interromperei durante um bocadinho porque não posso estar, mas serei todo ouvidos para vos ouvir e muito obrigada em nome da FOS. Professora Margarida, obrigado pelas suas palavras, né? E para dar início aos nossos trabalhos, né, eu quero apresentar, né, a professora Dora Maria Ramos Fonseca, que ela vai conduzir, vai coordenar os trabalhos de hoje, né? Todos vocês conhecem a professora Dora, mas nunca é demais, né, ressaltar, né, algumas atividades que ela desenvolve. A professora Dora, ela é doutora em Ciência da Educação pela Universidade de Aveiro, com pós-doutorado em Administração Educacional também na Universidade de Aveiro, é professora auxiliar no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, é investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Professores, no Laboratório EducaLab, Políticas, Avaliação, Supervisão da Universidade de Aveiro, no Grupo de Investigação 3, Política e Avaliação da Qualidade. Ela leciona unidades curriculares no âmbito de políticas educativas e administração educacional nos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado. É coordenadora do Conselho para a Qualidade e Avaliação e do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. E eu gostaria de fazer, eu cometi um erro aqui, ela atualmente é coordenadora do Laboratório EducaLab, Políticas, Avaliação e Educação. Em nome, né, de toda a equipe que coordena o eixo Qualidade no Ensino Superior, em nome do professor Nobre dos Santos, Alfredo Bussa e nosso querido amigo Joaquim Morato, damos as boas-vindas, agradecemos muito, né, o apoio que estamos recebendo dos doutores Martim Mapera, do professor Manuel Pegado, e agradecemos todos os que estão aqui presentes. E principalmente agradecer à professora Márcia, né, que ela nos brinda este momento no qual ela vai compartilhar conosco, né, conhecimentos, sua experiência, né, e desta forma estaríamos abrindo, né, nossos preparativos, né, do nosso eixo Qualidade no Ensino Superior, né, que se prepara para o encontro que teremos, né, durante a Conferência Forges, de 22 a 24 de novembro, no qual nosso tema vai ser vincular qualidade no ensino superior com as discussões sobre, né, função social da universidade, responsabilidade social e compromisso social. Bom, então passo a palavra para a professora Dora. Professora Dora, fique super à vontade para coordenar os trabalhos e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse desafio de coordenar os trabalhos. Muito obrigada, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar a senhora Presidente da FOS, a professora doutora Margarida Mano, o colega e amigo professor doutor Adolfo Caldeirão, coordenador do eixo Qualidade no Ensino Superior, e de uma forma muito especial a professora doutora Márcia Aguiar, a nossa oradora, também os colegas, o doutor Manuel Pegado e o doutor Martins Mapera e todos os presentes. Agradeço naturalmente o convite que me foi feito, é uma honra, é um grande desafio conduzir esta sessão. Dou também os parabéns pela iniciativa, pela temática tão importante, tão interessante nos tempos contemporâneos, tal como referiu a professora doutora Margarida Mano, e é claro que é uma honra moderar esta sessão pelo facto de termos connosco uma oradora conhecida internacionalmente, a professora Márcia Aguiar, com uma carreira brilhante em vários planos, no plano científico, político, pedagógico. Será, portanto, um momento muito interessante, importante nestes webinars do eixo de qualidade no ensino superior.
E começo desde já por dizer que neste terceiro webinar do Eixo Qualidade no Ensino Superior, nós temos aqui um tema relevante: cultura, memória e artes, interfaces com a educação superior de qualidade social. Como já foi referido, é de facto um tema absolutamente central nos tempos contemporâneos, tendo em conta que as lógicas dominantes, tal como já foi referido, se pautam por uma racionalidade, por uma visão mercantilista nos diferentes níveis educativos, e portanto é necessário desenvolver estes interfaces, tal como nos diz o título, com outras áreas que com certeza nos trarão algumas mais-valias para melhorar a qualidade em diferentes planos, não é? Nomeadamente no plano social. Então, a professora Márcia Ângela da Silva Aguiar é presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, um órgão vinculado ao Ministério da Educação do Brasil, e abordará, em um cenário marcado por orientações transnacionais e pela homogeneização de sistemas de avaliação da educação superior, a qualidade no ensino superior na perspectiva da qualidade social, discutindo atividades universitárias fundamentais para a formação humana e para o cumprimento da função social das instituições de educação superior no campo da cultura, memória e artes. Evidentemente que a professora Márcia Aguiar tem um percurso com um currículo muito extenso, mas claro que nós vamos aqui salientar alguns aspectos desse mesmo percurso. A professora Márcia Ângela da Silva Aguiar, graduada em Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco e atua no programa de pós-graduação em Educação e coordena o Observatório de Política e Gestão de Educação, Observa. Integra a linha de pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação e é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas de Educação. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal de Goiás, foi presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ANFOP, coordenadora do Grupo de Trabalho Estado e Política Educacional, ANPED, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, presidenta da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, foi ainda conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 2014 a 2018, e diretora da Cooperação Internacional da ANPAE, 2020 a 2023. Atualmente é presidenta da Fundação Joaquim Nabuco e integra as seguintes redes de pesquisadores: a Rede de Cooperação Científico-Académica da Educação Superior, Rede CAIS, a Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa, RELEP, e Rede de Estudos e Pesquisa em Planeamento e Gestão de Educação, Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, FORGES, e integra o Comitê e Conselho Editorial de vários periódicos científicos. Desenvolve estudos e pesquisas na área da educação, com ênfase em política educacional, principalmente nos temas política educacional, formação de profissionais de educação, gestão de educação e educação superior. Vamos então passar a palavra à senhora professora doutora Márcia Aguiar. O palco é seu. Obrigada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. É um imenso prazer de estar aqui, no meu caso, nesta manhã, encontrando todos vocês. Agradeço as palavras amáveis, carinhosas da nossa presidenta, muito querida. Então, que tira um tempo do seu dia tão cheio para poder estar aqui presente nessa abertura dessa mais uma sessão, da academia, e discutindo a questão da qualidade. Quero agradecer muito o convite feito por Margarida e por Adolfo. Adolfo é uma pessoa muito querida, e que aí não dá para a gente dizer não, por mais ocupado que esteja, aí tem que ser sim, não é? Eu tenho vários amigos desse jeito, não precisam nem pedir, é só dar um acenozinho que eu já cheguei.
Bom, agradecer também muito, né, a disponibilidade aí de Dora, minha amiga querida, para estar aqui presente, uma competente profissional, uma pesquisadora de mão cheia, e todos aqui, né, todos aqueles colegas aqui, intelectuais que estão presentes, tanto aqui no momento posterior a essa minha fala inicial, e que eu vou ouvir com muita atenção, como também todos que estão aqui participando, Conceição, que eu estou vindo aí. Em nome de Conceição, eu saúdo todos que estão aqui presentes. E aí vou começar essa conversa. Logo no início foi me perguntado se eu teria um slide. Eu digo, tenho não, porque senão eu vou, se um slide tiver 10, aí eu no segundo eu já me perdi, entendeu? Eu fico brincando, porque são coisas de jovem há mais tempo. Então, jovem há mais tempo, tendo que se atualizar no chat GPT, aí já é problema, né? Desse jeito. Então, minha gente, eu pensei um pouco o que eu queria conversar aqui com vocês, e eu resolvi fazer minha escolha para tecer algumas considerações a respeito de sociedade, educação, qualidade da educação superior, e me deter, né, especificamente nas questões relacionadas à cultura, memória e artes, isso como entendendo que estão absolutamente imbricadas com a questão da educação, entendendo que não dá para a gente falar de educação no seu sentido amplo, se também não estiver considerando essas dimensões que fazem parte do viver humano. Então, eu começaria a dizer, para refletir um pouco, dizendo que quando eu estou me referindo à questão de sociedade, eu estou sempre pensando na perspectiva de sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas, né? Essa perspectiva que eu sempre estou assim assumindo, e também vendo a questão da educação e cultura como direitos de cidadania, né? Então, essa concepção que eu assim, tenho toda a identidade. E, nesse sentido, entendendo também cultura, educação e arte como um todo. E também fazendo alusão ao espaço, que é o espaço privilegiado, que é o espaço que eu mais conheço, não é? Que é da universidade, né? Universidade pública no Brasil, né? Então, conheço outras universidades, mas me refiro muito mais aqui, onde tem o meu território, né? Que é a Universidade Brasileira. E também no sentido de que a universidade, enquanto, não é, historicamente falando, a legitimidade, não é, da universidade moderna, ela funda-se na conquista de autonomia do saber em face da religião e do Estado. Então, essa é um posicionamento, não é, que é esposado por vários teóricos, particularmente eu me refiro a Marilena Chauí, uma grande estudiosa, né, no que diz respeito ao papel da universidade e a questões da cultura também, e a universidade como uma instituição republicana e, portanto, pública e laica. Então, essas características da própria natureza da universidade, né, no sentido de resguardar essa identidade. E como uma instituição diferenciada e autônoma, só é possível em Estado republicano. Então, quando nós estamos falando de educação voltada para a maioria, uma educação que seja uma garantia de direito para todos e todas, a gente está se referindo à educação republicana, né, especialmente no momento em que se encontra os nossos países, e aí a gente não pode deixar de mencionar toda a redefinição da própria geopolítica que está presente hoje. Então, acho que a gente está assistindo mudanças muito profundas na forma como os países interagem entre si, com reflexo em todos eles. Então, eu tenho sempre a impressão que hoje nós estamos vivendo como se estivéssemos... Eu faço um paralelo com a Idade Média e o Renascimento. As pessoas já estavam no Renascimento, mas não sabiam ainda, pensavam que estava na Idade Média. Então, acho que a gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo que já é outro tempo, então, dada a velocidade das dimensões técnico-científicas, e então, que nos mostra outros mundos, né? Não é nem outro mundo, nos mostra outros mundos, e nós somos chamados a compreender, a buscar a identidade enquanto ser humano.
não é? Então, isso tudo que está acontecendo nos chama para uma visão também de considerar as questões de futuro que já estão aqui no presente. E também a preocupação com todos, para que o avanço científico e tecnológico ele beneficie a todos, e não seja somente privilégio daqueles que têm os recursos suficientes para acessar todos os bens culturais, todos os bens no que diz respeito à ciência, à pesquisa, às tecnologias. Então, acho que é muito assim, o compromisso político, no seu sentido amplo, de considerar que o esforço, inclusive, de nós intelectuais que estamos atuando nas universidades, então, que estamos atuando na educação básica, tem que ser direcionado para esse aspecto, que é o aspecto mesmo, né, de que todos nós estamos vivendo uma época que requer, né, essa responsabilidade com o próprio desenvolvimento do ser humano. Acho que essa é um ponto assim, importante. Uma outra questão é pensar um pouco as finalidades da educação superior. É evidente que eu estou me referindo particularmente ao Brasil, que tem, em termos de uma legislação, mas eu puxei alguns aspectos que eu estou entendendo que poderão ser compartilhados com todos os colegas, no sentido de que são determinadas proposições que nos envolvem a todos. Então, pensar as finalidades da educação superior. E pensar nisso significa, né, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científicas, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Então, esse muito sentido do que diz respeito à educação superior. Também é tarefa, é finalidade da educação superior promover a divulgação de conhecimentos culturais e científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade. Então, não é apanágio de alguns segmentos. Então, significa que é próprio da humanidade e fazer algo que é peculiar ao nosso campo, que é exatamente de comunicar o saber, de socializar o saber, que vem através, seja de ensino, de publicações e de outras formas de comunicação que se tem hoje. E com esse avanço científico-tecnológico, mais importante, se apresenta as várias formas em que essa comunicação da ciência, então, ela vai encontrar os seus meios. Acho que esse, inclusive, é um dos aspectos importantes do nosso tempo, tendo em vista que hoje os jovens eles estão no meio, né, de fake news, eles estão no meio de informações desvirtuadas. Então, isso tudo requer uma presença mais ativa, mais propositiva, né, das universidades e da educação superior. Também pensando que esse espaço, né, da educação superior, a finalidade, uma das finalidades, que é suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Então, esse também é um aspecto que nos chama muito a atenção. Então, tudo isso correspondendo, concretizando, integrando conhecimentos, né? E conhecimentos que são adquiridos de N formas. Então, no nosso âmbito, então, a dimensão que predomina é da sistematização, muito na visão do intelectual, que tem um domínio, teve acesso a diversos tipos, manifestações do conhecimento. E portanto, aí está implicado um compromisso de compartilhar, um compromisso de socializar com as novas gerações. Então, quando a gente está lidando com estudantes, nós estamos, de fato, fazendo algo que é extremamente relevante, que é o diálogo com as novas gerações. Isso é extremamente importante, porque também a gente está num campo de disputa aí, né? Que é disputa exatamente pelas mentes, pelos corações, e diante de uma razão neoliberal que impregna muito os nossos países, então isso significa exigir do intelectual compromissado, né, com as mudanças, uma postura essencialmente crítica e propositiva. Né? Eu acho que esse é um perfil que é exigido de todos aqueles e aquelas que estão exatamente nesse privilegiado lugar que é da educação superior. Outro aspecto que é também relevante, que é estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente. Então, isso também é algo valioso,
Então, a compreensão do tempo presente. Quais são os instrumentos de pesquisa, então, que nos permite ir além das aparências? Quais são os instrumentos de pesquisa que nos levam a descortinar e a propor coisas que possam favorecer aos estudantes buscar os seus próprios caminhos e também as formas de se posicionar nesse mundo, em frente a esse mundo, no que diz respeito tanto às próprias concepções, como também no sentido de ser profissional que vai ingressar no mundo do trabalho e considerando de forma crítica esse mundo do trabalho, não aceitando que as regras estão postas para sempre, mas que as regras podem ser mudadas de acordo com a capacidade de se vivenciar o seu próprio tempo e pensar também sempre de uma forma associativa, de uma forma coletiva. Eu acho que até esse exemplo nosso aqui, de uma manhã, de uma tarde ou de uma noite, que cada um aqui tem seus afazeres, então estamos aqui refletindo a respeito de uma temática que consideramos relevante, por isso nós estamos aqui. E que cada um de nós aqui tem uma visão do que seja universidade, do que seja sociedade, do que seja o movimento que se apresenta em termos da própria produção do conhecimento, tudo isso, né, faz parte, né, desse diálogo, que é um diálogo importante em termos de universidade. Uma outra questão também que eu queria chamar a atenção é que a educação superior também ela tem como finalidades então, a promoção da extensão aberta à participação da população. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de ser feita, né, de romper um certo hermetismo que temos no interior das nossas universidades. Como é difícil chegar junto de uma população que não teve acesso aos estudos superiores e falar uma linguagem e ver. É difícil quando já se utiliza todo o nosso jargão acadêmico. Então, como fazer com que a gente se aproxime de tudo isso numa linguagem simples, acessível e que consiga, de fato, tudo que a gente aprende, o que a gente produz e ser traduzido de uma forma que a população ela perceba, ela se aproprie também, né, desses aspectos e também escutar essa população nos seus saberes, na sua cultura, então na produção da sua própria vida, ficar atento, né, para essas coisas. E também eu acho que é importante divulgar muito as nossas conquistas, então, o que, do ponto de vista científico, cultural, o que é que a pesquisa científica e tecnológica ela contribui para o desenvolvimento da sociedade, qualquer que seja o âmbito. Então, que não seja uma visão, né, do desenvolvimento da pesquisa simplesmente para ter o diálogo entre os pares. Que seja mais do que isso, que seja mostrando os caminhos tão difíceis para a produção do conhecimento científico, que nos dá alegria, mas exige muito esforço. Eu acho que todo esse período que nós vivemos com mais intensidade da pandemia, que nos custou tão caro, que nos levaram tantos embora, com tanto descaso de muitos governos, inclusive aqui no Brasil, então, da morte rondando o tempo todo, e ali nós vimos a ciência, a produção científica, o que é que faz? Então, de repente, pessoas que nem sabem o que é uma vacina começam a entender um pouco o que é uma vacina. E aí mostrando, não é, o esforço acadêmico, o esforço científico, o refletir, o ultrapassar aquilo que parece estar sendo dado, que é tudo muito fácil. Então, acho que esse é um compromisso que se tem enquanto pesquisador, uma pesquisadora atuando no âmbito da universidade. E, ao falar isso, eu estou falando de qualidade social da educação. Também eu entendo que é preciso estar muito aberto no sentido da universalização, de se colocar numa luta pela universalização e o aprimoramento da educação básica. Nós temos um compromisso muito elevado com relação à formação de gerações e à formação dos profissionais, dos professores e professoras e gestores que estão lidando nas escolas da educação básica. Qualquer que seja o campo em que nós estejamos atuando, e não podemos reduzir somente a quem está estrito sensu na educação. Muitas vezes a gente vê pessoas falando, olha, esse aí da educação básica é tarefa dos professores e professoras que cursaram pedagogia. Não, tarefa de todos nós. Então, a educação básica ela é algo tão importante, porque ela está no seu meio
então está ali em desenvolvimento pessoas, crianças, jovens e muitos adultos que não tiveram chance, né, de até mesmo se alfabetizar. Então, o compromisso se dá também nesse nível, em termos de que a universidade ela tem essa perspectiva. E ainda, não é, contribuir, que é uma coisa muito importante nesse sentido da educação básica, contribuir para o desenvolvimento do educando, então, daquele que está frequentando os anos iniciais em termos da sua formação, contribuir para assegurar a formação do ponto de vista do exercício da cidadania. Então, e contribuir para o desenvolvimento mesmo de meios para que tenha uma compreensão do que eu já mencionei, do mundo do trabalho, então, da própria ciência, das formas de inserção nesse mundo. Então, falando dessa forma, eu estou defendendo, não é, que esse sentido da universidade ele passa pela questão de compromissos com a cidadania. Ele passa também pelo compromisso do desenvolvimento da pesquisa científica, sem ficar tutelada aos desejos daqueles que momentaneamente são do governo de plantão. Né? Então, acho que a autonomia da universidade perante os governos ela é fundamental. É fundamental. Então, para poder, de fato, se ter uma perspectiva que ela ultrapassa esses limites, muito mais participando, produzindo conhecimento e com essa preocupação também da formação das novas gerações. Falando isso, eu estou realmente me colocando numa posição e numa perspectiva da qualidade, né, que a gente sabe que é um termo polissêmico e que depende das concepções filosóficas, teóricas, conceituais de cada um de nós. Então, me coloco no campo, né, de que entenda essa qualidade social com esse olhar para a cidadania, com esse olhar para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento integral dos educandos. É ali que eu me coloco. Então, eu tenho muita dificuldade de perceber, né, uma concepção de educação que ela se limite a dizer, olha, vamos ver se esse estudante atingiu o patamar X ou Y e em termos comparativos com o outro que não consegue, sem considerar a realidade social em que eles estão inseridos. Então, eu entendo, valoriza a avaliação, mas na perspectiva dessa contribuição para a formação do ser humano na sua integridade e considerando as suas especificidades, onde quer que eu me encontre, cada um de nós se encontra, essa contribuição nessa perspectiva. Então, eu sou clara em dizer, olha, eu sou daquelas pessoas que entendem que o Estado ele tem uma responsabilidade, eu entendo que os programas, que são a expressão do próprio Estado, então, ele se dirige nessa perspectiva da melhoria, do aperfeiçoamento, então, tendo essas finalidades, que são finalidades que elas permanecem no tempo, né, porque dizem respeito à própria vida e à própria educação no seu sentido mais amplo, e, portanto, essa visão me faz com que toda a minha reflexão ela passe nessa perspectiva de estar situando a educação nesse plano dos compromissos, né, com a sociedade, compromisso especialmente com os segmentos mais vulneráveis da nossa população. Né? Então, eu acho que nós temos de considerar os tempos passados, os tempos presentes e os tempos futuros. E aí, eu, quando olho o tema dessa nossa mesa, que vejo, né, essa perspectiva é que educação, o termo da nossa mesa é cultura, memória e artes, interfaces com a educação superior de qualidade social. Eu olho e digo, educação é cultura, educação é memória, educação é arte. E isso está tudo imbricado, não é? Nesses tempos que eu estou me referindo. Então, isso traz uma complexidade muito grande para as análises, mas também traz um certo sabor de dizer, olha, isso é a vida, isso é a nossa inserção durante um tempo nesse mundo que nós estamos vivendo, tal qual ele se apresenta, e saber que isso tudo, né, faz parte dessa passagem, que ela pode demorar muito tempo, pode ser um tempo
mais exíguo, mas é a nossa passagem, e a nossa passagem tem que ter significados. E esses significados estão muito relacionados ao que eu faço pela vida. Como é a minha responsabilidade em fazer, que contribuir para que todos e todas tenham vida plena. Pode ser um pouquinho de contribuição, mas não deixa de ser uma contribuição no sentido de dizer: caminho junto com a humanidade. Caminhamos com a humanidade e tentando fazer desse mundo melhor. Acho que é muito essa perspectiva que eu vejo em termos da nossa ação na universidade, sabendo, como eu já mencionei, das nossas perspectivas, que podem ser diferenciadas, seja de ordem político-filosófica, de ordem pedagógico-conceitual, de ordem institucional, organizacional. Né? Então, essas dimensões todas, a gente pode ter diferenças, mas também a gente pode ter um compromisso que seja nesse sentido, né, de contribuir para a construção desse humano, cada vez mais. Então, pensar, se eu estou numa perspectiva de uma ordem político-filosófica, eu estou ali pensando a sociedade, o mundo do trabalho, a cultura, a formação humana, os processos formativos e pedagógicos, as instituições educativas. Se eu olho da perspectiva pedagógico-conceitual, então eu estou ali tratando de tensões, então das relações da educação superior com a educação básica, então as próprias finalidades da educação superior. Se eu olho do ponto de vista de ordem institucional e organizacional, então eu estou ali tratando de questões de gestão. E o campo da gestão, todos que estamos aqui sabemos perfeitamente, os embates que nós temos hoje, e que são, digamos, de uma forma mais geral, colocados como uma perspectiva que é muito mais de uma gestão democrática, de acordo com cada perspectiva que se tem de democracia, versus uma gestão que se coloca num aspecto puramente gerencial. E com isso não estou dizendo que são coisas isoladas e que não, isso aí é uma relação que nós estamos vivenciando dentro das próprias universidades, mas sempre colocando, olha, as próprias questões da gerência, as próprias questões de como conduzir os processos organizacionais dentro das instituições diversas, elas têm que ter algo mais amplo que puxe. Elas têm que estar voltadas para uma perspectiva muito mais ampla que essa que eu já mencionei da cidadania. Então, por mais que a gente utilize métodos de qualquer natureza dentro das escolas, das universidades, onde quer que nós nos encontremos, essas tensões estão presentes e exigem opções políticas o tempo todo, político-pedagógicas o tempo todo. Nós somos o tempo todo chamados para definir qual é o caminho que nós estamos tomando. Também, né, e agora vou falar um pouquinho sobre a questão como é que eu encaro essa perspectiva de memória, cultura, né? Então, como é que isso se coloca. E aí eu vou falar de algo assim que está mais próximo de mim agora, né? Como tanto Adolfo como Margarida e também Dona já mencionaram que eu estou numa situação agora de ter assumido uma presidência de uma fundação. Essa fundação, a Fundação Joaquim Nabuco, ela é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, tem uma autonomia no desenvolvimento de suas tarefas, e também ela é um espaço em que a Fundação ela mostra como é possível e como é bonita essa relação educação e cultura. Essa fundação ela é ao público, às escolas, às universidades. Então, e o que é que essa fundação ela tem? Que faz com que eu traga, inclusive, aqui como um ponto dessa reflexão, que é em situar educação, cultura, memória e arte ao mesmo tempo. Então, trata-se de uma instituição que ela foi criada aqui no Brasil desde 1949, então ela foi criada pelo grande sociólogo Gilberto Freire, também contando, e é um patrono da fundação, o Joaquim Nabuco. Então, esses dois, em determinado momento de vida, eles se colocavam numa posição contrária à escravidão, eles se colocavam numa posição contrária a essa opressão que estava se vivendo, especialmente no Brasil, como também outros países da América Latina. Então, estava ali o país, e eles, então,
entendiam que era preciso criar alguma coisa que não fosse estritamente somente educação, que fosse considerada educação na sua plenitude, e daí é que nasce aqui, né, no Brasil e em Pernambuco essa fundação, que ela tem uma importância porque a sua finalidade, então, disseminar esses valores culturais, de abrir-se para a própria participação de vários segmentos da sociedade. Também ela se estende pelo Nordeste, os 9 estados do Nordeste, mais Norte, e tem uma responsabilidade muito grande com a questão da cultura no Brasil. E também ela desenvolve trabalhos e parcerias com fundações e com universidades de outros países. Então, ao trazer isso, eu queria dizer o seguinte: olha, uma instituição como essa, ela dispõe de 3 cinemas, ela dispõe de 3 museus, de galerias de arte, de uma parte que é voltada para desenvolvimento de ações educativas. Então, ela se coloca nesse patamar. Para ter uma dimensão física, ela abrange 18 edifícios, 18 prédios que se dividem em 4 campos, tendo esses 4 campos, 3 campos em Recife e um outro em município próximo. Mas o que dizer, por que estou chamando a atenção disso? Porque a produção, a memória, a preservação da memória, algo extremamente importante que se dá para qualquer que seja o país. Então, ali, nós adentramos nesse espaço e nós estamos mergulhados exatamente em todas essas dimensões. O museu, tem o Museu do Homem do Nordeste, e que, nesse momento, ele vai fazer uma exposição que tem toda uma visão que ela vai ser belíssima, que é porque chama-se o Museu do Homem do Nordeste. Então, haverá uma grande exposição que será da mulher do Nordeste. Então, nessa conotação, nesse espaço, dessa própria discussão que se tem atualmente de questão de gênero. Mas dizendo o seguinte, esses equipamentos que existem, então, no caso, tem o museu, que ele traz essa memória viva da própria construção do Brasil. Então, ao adentrar nesse museu, tem objetos que são extremamente significativos para a questão cultural. Então, uma das primeiras vezes que eu entro nesse museu, que começa a percorrer as suas salas, tem algo que me chama muita atenção e que me causou assim, um certo impacto. Uma sala em que estão todos os instrumentos de tortura dos escravos no Brasil. Algo que impacta qualquer um que entre. Qualquer um que entre. Então, aquela sala, alguns minutos que se passe ali, nós voltamos em cheio para as nossas origens. O impacto é nesse sentido, de olhar e dizer, puxa, que barbárie! Quanto sofrimento tem ali! Como viviam os homens dessa forma? E nos traz a realidade de hoje, inclusive no meu país, do tráfico que hoje ainda existe. Então, do desespero que homens e mulheres passam numa situação de escravidão, numa situação de barbárie. Você sai da sala, tem uma porta aberta, aí você olha, então estão louças inglesas, francesas, refinadas daquele período de 1700, de 1800. E aí você tem outro impacto, que é assim, a diferença, entendeu? A diferença do ponto de vista de classe social, a diferença que chega a contradição que está posta na forma como vem se desenvolvendo toda a dinâmica em nosso país. E aí surge, naqueles espaços, aí nós vamos encontrar toda a cultura canavieira. Aí você olha, tem lá um tacho imenso e as fotos daqueles homens e crianças mexendo o açúcar naquele tacho. Você olha e diz, como é que conseguiam? No outro espaço estão lá os carros de bois imensos. Como é que eles conseguiam puxar aqueles carros? E vai entrando essas coisas na gente. E, de repente, então, nós vamos encontrar a África ali presente,
as danças, os terreiros. Então, toda uma cultura que está presente na nossa própria Constituição. Vimos ali os portugueses e vimos as contradições também daqueles portugueses que no Brasil lutaram contra as invasões, que lutaram também, mas os portugueses também que nos oprimiam. Então, tudo isso fazendo parte dessa caminhada, e tem que entender. E aí sai um outro componente, o respeito ao ser humano e a paz, e o sentido de vamos nos desenvolver como seres humanos, porque só dessa forma é que a gente pode superar as opressões que se apresentam de qualquer que seja a sua forma. Vamos viver como nosso grupo aqui. Estamos portugueses, portuguesas, brasileiros, brasileiras, africanos, em todos os países que fazem a África, estão aqui representados, e mostrando, olha, estamos juntos e juntas. Então, cuidando da cultura, cuidando dessa dimensão da educação, cuidando dos compromissos que nós temos. Essa academia querendo dizer, olha, eu venho para isso, para ser um palco em que essas ideias podem ser colocadas, discutidas, percebidas, contestadas. Então, é isso. Eu acho, inclusive, que o Forges, depende, alguns chamam o Forges, a Forges, então é muito esse espaço de possibilidades, de aproximação entre as nossas culturas, as nossas memórias, o nosso conhecimento científico, a nossa arte, então o nosso compromisso com as novas gerações. Para mim, é isso. Quando eu vejo a academia, e nesse sentido, né, da qualidade, das reflexões com a qualidade da educação, eu me coloco nesse patamar. Estamos aqui dessa forma. Uma outra dimensão, também me referindo a esse espaço que eu convivo, são milhares de documentos que se tem nessa fundação, que vem desde o tempo das invasões holandesas aqui no Brasil. Ainda hoje, temos aí todo o trabalho do laboratório de restauro, que está pegando aquelas cartas de conhecidos e de desconhecidos e de famosos. Um dia cheguei lá, tinha lá um senhor, então, com a lupa, com 2 estudantes juntos, e o quê? Fazendo a restauração de um manuscrito que era uma carta familiar de Joaquim Nabuco. Então, ali, olho, vejo assim, acervos que precisam de tratamento, como do grande governador, que talvez todos aqui conheçam, que foi de Pernambuco, que é o Miguel Arraes de Alencar. As famílias chegam com acervo, o acervo cultural, o acervo de documentos textuais, de cartas, de todos os compromissos assumidos que eram retratados nos jornais. Chega nesse espaço, vai encontrar também os jornais de Nordeste e de Pernambuco, e você vai lá, poxa, o primeiro jornal, o que é que dizia naquela época? Como é que essas coisas se colocavam? E hoje, como é que eu vejo isso? Então, eu estou chamando a atenção de que a memória, a cultura, a arte e a educação estão todas juntas. Quando eu vejo aqueles objetos estão acessíveis, do museu estão acessíveis, tem uma lista de 40 objetos muito significativos que retratam a história do nosso país e a história também de outros países. Acessando o site da Fundação Joaquim Nabuco, então você vai encontrar lá essas peças com as suas descrições do museu. E tem algo assim que eu achei até engraçado, que eu sempre me chamou muita atenção, que durante muito tempo aqui no Brasil e também em outros países, acho que em Portugal e também na África, em muitos países, durante um bom tempo, os homens gostavam muito, né, de bigodes imensos, que davam voltas. Eu ficava olhando assim, gente, como era que esses homens, naquela época, com esses bigodes imensos, tomavam café, como é que eles se alimentavam? Aí, quando eu me deparei no museu com várias xícaras, e as xícaras tinham uma parte da xícara que era colocada de uma forma que o bigode não ficava, não havia toque com o café que estava ali tomando. A própria xícara tinha um dispositivo assim que impedia, né, que ficasse molhado ali o bigode. Aí você vê, isso é de uma época, de uma vivência,
de uma história, né, de particular de um determinado país. Poderia ser aqui ou como em outro país que também tivesse, e tem outras conotações. Então, essa coisa de você ligar o tempo todo, você tem uma disponibilidade de objetos, trazem ali uma herança cultural densa, você tem a possibilidade de ter revistas que estão voltadas exatamente para o desenvolvimento de pesquisas e ser um relato dessas pesquisas que são desenvolvidas nos espaços, como aqui, temos produção também de muitos trabalhos ao longo do tempo, sobre o semiárido do Brasil, semiárido, as caatingas, toda a vegetação que é característica do agreste brasileiro. Então, trabalhos que pesquisadores se debruçam e vão, né, desenvolvendo suas pesquisas de campo e nos trazendo retornos, e isso sendo, então, havendo uma socialização. Quero dizer assim, quando me refiro à educação e trago aqui esses exemplos, é porque está ali vivo, intenso, a memória, e a memória ela tem significados que se coadunam com o tempo que a gente está vivendo. Então, a memória ela também está o tempo todo sendo redimensionada, mas só o fato de a gente conviver e ter essa possibilidade de interagir com manuscritos, com objetos, com histórias desse passado, nos permite ter uma compreensão melhor, né, do presente que nós estamos, né, vivenciando. Além disso, nós vamos encontrar também, nesse ambiente todo, a possibilidade dos intercâmbios com as universidades. E aí eu chamo a atenção. Por que vamos nos fechar somente no âmbito estrito senso do campus universitário? Por quê? Temos que ultrapassar. Temos que estar o tempo todo lidando, né, com toda a disposição de equipamentos culturais que em cada cidade nossa nós temos. Fazer com que os estudantes convivam com esse passado para compreender melhor o presente. Vamos fazer com que eles tenham todo o acesso e possam participar do que há de mais moderno no mundo contemporâneo, que também está ali posto. Então, fazer disso tudo a cultura viva, a memória viva, a educação viva. Acho que esse é que é o recado do nosso tempo. Esse é o recado que eu queria trazer aqui para vocês e ficar muito aberta para o diálogo, que eu estou achando que essa aqui é uma sala que nós não vou aqui falar um tempo imenso, mas sim dialogar com todos vocês que estão ali presentes. É isso, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a excelente palestra da professora Márcia Aguiar. Trouxe muitos contributos para reflexões, para novas reflexões e, sobretudo, há aqui uma questão, eu queria, antes de passar a palavra aos colegas, salientar aqui alguns aspectos que me parecem absolutamente cruciais e que gostaria de salientar, por exemplo. Há aqui a questão muito importante de novos sentidos para a qualidade. A professora Márcia Aguiar traz-nos também o pensar o papel da universidade nos tempos contemporâneos, com os novos desafios, com as mudanças que temos, a interface com novas e com outras instituições, nomeadamente que recuperam essa visão humanista, essas memórias coletivas. Outro aspecto interessante é, no fundo, um questionamento que somos levados a fazer relativamente à responsabilidade que a universidade tem em recuperar essa visão humanista, diria eu, um pouco esquecida nos tempos atuais, dominados pela tal racionalidade técnica, pelas métricas, pela uma ciência rápida, pela tónica nos resultados comprováveis, mensuráveis, e, portanto, aqui a professora doutora Márcia traz-nos essa necessidade de olhar para as heranças culturais, para recuperar esse espaço crítico do papel da universidade como uma instituição ao serviço da emancipação dos sujeitos, da recuperação dessa dimensão cultural, da memória coletiva.
e também coloca em algum momento o questionamento relativamente às identidades da universidade, ou seja, parece-me existir aqui uma reconfiguração até da própria identidade da universidade pública, e ainda a questão da autonomia científica, não é? Este percurso, diria eu também aqui, certamente um pouco perigoso, da autonomia científica, que pode estar em alguma medida posta em causa. Ora bem, estas questões são realmente muito complexas, mas a Foz, neste caso, importante este espaço aqui de reflexão sobre estas questões, e portanto também a responsabilidade da academia em fazer de certa forma uma intervenção, uma reflexão / intervenção, no sentido de contribuir para um redirecionamento da universidade para a recuperação dessa dimensão humana. Claro que não podemos esquecer as regulações que aqui também, de certa forma, foram apresentadas, não é? Relativamente a essas agendas supranacionais que impõem, de certa forma, alguns direcionamentos, mas creio eu que temos nós aqui também um papel muito importante para contribuir para essa visão humanista que a universidade terá, de certa forma, a responsabilidade de conseguir direcionar para esse caminho. Vou então dar a palavra aos colegas que vão comentar a conferência da professora Márcia Aguiar, o colega Dr. Manuel Pegado. Vamos seguir aqui o nosso programa e, portanto, vou passar de imediato à apresentação do colega Manuel António Pegado, o professor Manuel António Pegado, de nacionalidade angolana, é, portanto, docente e diretor do Gabinete de Gestão da Qualidade na Universidade de Luanda, mestre em Pedagogia e Psicologia na especialidade de Metodologia de Educação Pré-Escolar e com áreas de interesse científico como a gestão da qualidade, o comportamento organizacional, ética moral e deontologia profissional, atendimento ao cliente, qualidade de vida no trabalho e saúde emocional do trabalhador, liderança, estágio profissional na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em Lisboa, portanto, isto com enquadramento legal da avaliação e acreditação do ensino superior, e acompanhamento de processos de avaliação e acreditação de ciclos de estudos por parte do gestor de procedimento da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Obrigada, então vou passar a palavra ao professor Manuel Pegado. Obrigada. Muito obrigado, professora. Saudar primariamente todos os colegas, especialmente o professor Adolfo, que também está na linha. Calorosamente saudar também a doutora Márcia Aguiar, que nos contemplou com uma temática bastante interessante, que é a cultura, memória e arte, e a sua interface com o bem-estar social. E saudar de igual modo também os colegas de Moçambique, extensivamente de outras áreas do globo. Dizer que as instituições de ensino superior, enquanto espaços privilegiados para a oferta da educação como um processo planificado e sistematizado de ensino e aprendizagem, devemos sempre refletir sobre o seu papel interventivo nas comunidades. No caso da temática que nos traz cá, em Angola nós temos um sistema de educação de ensino que rege pelos princípios da legalidade, da integralidade, da laicidade, da universalidade, da democraticidade e da intervenção do Estado. Não obstante a isso, também temos o ensino superior privado. E no que diz respeito ao quesito cultura, felizmente nós temos agora a Universidade de Luanda, que com suas 4 unidades orgânicas, uma delas intervém na oferta formativa com cursos de moda, designer, teatro e música. Por uma questão de tempo, eu no chat deixo a seguinte questão de reflexão. Como estamos em matéria de mobilidade docente e discente no espaço CPLP, no que tange ao ensino das artes, e que papel interventivo as nossas instituições de ensino superior têm jogado na melhoria da qualidade de vida das comunidades. De momento, doutora Dória, passo então a palavra.
Muito bem, agradeço então a sua questão. Não sei se a professora Márcia Aguiar quer fazer alguma resposta, algum comentário, o comentário do professor Manuel Pegado, e depois passo a palavra, não sei se quer colocar mais alguma questão ou fazer mais algum comentário, senão depois passaria ao professor Manuel. Ao professor, exato. Eu penso que eu gostaria de ouvir a todos, porque eu acho que tem um painel aqui de ideias. Exatamente, é isso mesmo. Então, podemos passar ao colega Martins, ao professor Martins Mapera, e, portanto, passo então a apresentar. O professor Martins Mapera, professor associado da Universidade de Licungo, de Moçambique, doutor em Estudos Culturais pelas Universidades de Aveiro e do Minho, antigo diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade de Zambeze, onde criou vários cursos, dos quais se destaca o doutoramento em Línguas, Cultura e Sociedade. Tem desenvolvido investigação de natureza interdisciplinar e orienta teses de mestrado e doutoramento na área das literaturas, cultura e sociedade. É membro colaborador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, é membro da Rede Universitária de Estudos das Culturas. Participou como investigador do CEDS, Estudos de Culturas, Universidade do Minho, no projeto Memórias, Culturas e Identidades, o passado e o presente das relações interculturais em Moçambique e Portugal. Organiza e coorganiza eventos académicos, conferências, simpósios e congressos, com comunicações orais diversificadas. Tem publicado no âmbito da crítica literária, estudos culturais, sociologia da cultura, sociologia da comunicação, comunicação intercultural e filosofia da linguagem. Títulos de algumas das suas publicações: Realismo e Lirismo em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, e Chuva Brava, de Manuel Lopes. Poema Aberto e A Tela da Diversidade, Cinzas de Cão. Ensaios críticos da literatura em 2018 e diversos capítulos e artigos em livros e revistas, com avaliação cega por pares. Muito obrigada pela sua colaboração para comentar então aqui a conferência da professora Márcia Aguiar. Obrigada. Muito obrigado a todos. Queria primeiro agradecer, estou a ver que a professora Margarida deve ter saído, já não a vejo. Queria ter o gosto de cumprimentar, porque ela está a presidir a uma organização muito grande ao nível dos países, das universidades falantes de língua portuguesa. Queria também saudar já agora o professor Adolfo, que tem estado incansavelmente a coordenar este eixo, e eu comecei a conhecê-lo quando nós publicamos com o professor Nobre, não é? Um texto que é modelo de universidades classe mundial, e eu vi a dinâmica do professor Adolfo na coordenação, nos contactos. É um indivíduo muito comunicativo, às vezes chateia também, não é? Quando não recebe o feedback no dia seguinte, ele fica um pouco mal, mas isso é próprio do indivíduo como ele, que quer ver as coisas a funcionar. Portanto, queria aproveitar agora a cumprimentar. O professor Nobre não está aqui também, já esteve no início, mas agora já não o vejo. É a pessoa que fez ponte para a minha publicação para quem. Queria também, na verdade, saudar a moderadora, a professora Dora Fonseca, que está aí na universidade onde eu fiz o doutoramento, exatamente ali na reitoria foi onde eu defendi a minha tese de doutoramento, já vão lá muitos anos. Queria também cumprimentar o meu amigo, o meu colega, o Manuel, que está comigo nesta batalha muito difícil, não é, de comentar uma comunicação muito bem feita da professora Márcia, que desde já cumprimento e saúdo, e é bom conhecê-la e ouvir toda a explanação que fez sobre esta temática muito importante desta mesa. De facto, eu não tenho nada de novo a dizer, porque a professora Márcia disse tudo relativamente
ao que é essencial da temática. Alguns questionamentos que nós levantamos, eu pessoalmente já publiquei um artigo, que já começo Eu peço muita desculpa de interromper o colega, mas é que as condições não estão neste momento, não são as melhores. Pedi o favor de desligarem os microfones para ouvirmos o nosso colega Martins. Por favor. Muito bem. Comigo, não. Não era o seu, mas desculpa interromper, mas eu penso que isso é muito importante. Obrigada, muito obrigada. Eu estava a dizer que publiquei 2 textos importantes para esta conversa que podem ser... um texto já está na internet, que é Semiótica da Cegueira, Alteritas na Academia. Este texto eu publiquei na revista da Universidade de Aveiro, não é? Mas está na internet. E, essas questões todas que a professora Márcia levanta, eu já as tinha levantado e estão aí, e eu penso que podem ser lidas. A problemática do foco da universidade neste momento, eu penso que é muito importante. Qual é o nosso foco hoje? Será que a universidade que nós temos hoje é igual à universidade na sua gênese ou não? Porque nós sabemos como é que a universidade surgiu. E hoje, a que propósitos, ou que propósito procura responder a universidade hoje? A professora Márcia falou aqui muito bem das questões da cultura, as questões da memória, o papel da universidade enquanto uma instituição que produz conhecimentos, mas também que investiga, antes de tudo, e procura descortinar o passado, trazer o passado para as novas gerações, porque se nós falharmos ali, então nós estamos a construir um mundo naturalmente que não existe. Portanto, não há nada, não há nenhuma nova vida que possa ser feita sem olharmos para o passado. Portanto, o nosso passado enquanto humanidade pré-histórica, o nosso passado enquanto povos, no nosso caso, do Brasil, os países africanos que foram colonizados naquele momento, é importante nós trazermos esses tempos, que é para equacionarmos as nossas realizações enquanto académicos neste preciso momento. Eu penso que isso é muito importante. As questões, por exemplo, da pesquisa, a questão da investigação científica, a questão da divulgação científica, esse é que é o papel da universidade. Mas vamos notar que hoje em dia nós temos uma universidade, particularmente em Moçambique, uma universidade que não tem esta cultura, portanto, uma universidade que não sabe o que é realizar uma atividade cultural, porque inclusivamente considera-se que tudo que é das humanidades não faz sentido nesta época, porque nós estamos numa era hoje dos hidrocarbonetos, estamos numa era, digamos, das minas, das tecnologias de informação e tudo mais. Como é que nós podemos humanizar, não é, esta nova era toda que está a surgir? Portanto, é por isso que nós assistimos a grandes guerras que acontecem não apenas em África e particularmente em Moçambique, nós assistimos grandes guerras que estão a surgir na Ucrânia, na Rússia, em todo o mundo. Nós assistimos à destruição, por exemplo, de grandes florestas, como a caso da floresta amazônica. O que é que estará a faltar nas universidades? O que é que estará a faltar na humanidade para que a humanidade consiga efetivamente se controlar e ajustar-se em função do tempo? As questões da globalização são muito importantes. Se não fosse a questão da globalização, hoje nós não teríamos esta conversa, não é? E eu penso que é muito importante que as nossas instituições do ensino superior, particularmente, privilegiem a internacionalização, que é muito importante isso. Eu penso que a partir da FURGES nós temos que criar aqui, digamos, uma linha de internacionalização. Este é o momento em que nós nos conhecemos. Hoje conheço a professora Márcia, conheço a professora Dora, conheço a professora Margarida, conheço o professor Manuel. Eu penso que é o momento hoje, este que nós temos, digamos,
de enriquecermos esta cultura de internacionalização, da globalização, mas, sobretudo, da interação e conhecimento mútuo. Nós temos que criar, eu penso que eu queria desafiar aqui a Universidade, aliás, a FURGES, a criar aqui cursos específicos ligados às temáticas que estão a ser debatidas, estão a ser desenvolvidas durante este tempo todo, porque as nossas instituições de ensino precisam disto aqui. Eu acho que se nós fizermos isso, vai ser uma mais-valia. A professora Márcia rematou de forma extraordinária quando diz que a universidade tem que olhar três perspectivas fundamentais. A perspectiva filosófica, em que nós tratamos as questões da cultura, da humanidade, das humanidades e tudo, portanto, das artes, esses são aspectos filosóficos de construção do homem que eu penso que não podemos descurar quando nós olhamos a universidade esses aspectos. A outra questão que a professora a Márcia levanta é a perspectiva educacional, a perspectiva pedagógica. Até que ponto é que nós, nas nossas universidades, garantimos uma formação de qualidade aos nossos estudantes, garantimos uma formação teórica de qualidade, garantimos uma formação prática de qualidade, até que ponto, na verdade, as nossas universidades detém um monopólio científico, detém aquilo que a professora Márcia chamava aqui de autonomia do saber. Até que ponto um professor universitário consegue transmitir ao estudante as ferramentas da pesquisa, as ferramentas de busca de saber, as ferramentas da produção científica, as ferramentas, digamos, da divulgação da comunicação científica. Portanto, isso é muito importante. E a outra perspectiva, que a professora Márcia esteve aqui a dizer, é relativa, digamos, à perspectiva institucional. Até que ponto, na minha opinião, até que ponto as questões administrativas, as questões político-administrativas das universidades não interferem no processo de ensino-aprendizagem efetivamente, não é? Porque nós temos uma universidade hoje, ao nível no nosso país, o ensino superior hoje, até os nossos dias, nós temos um reitor, por exemplo, que é nomeado pelo presidente. Até que ponto este reitor nomeado pelo presidente consegue respeitar os seus pares, consegue respeitar os seus subordinados, porque ele leva consigo uma capa de que ele representa, ao nível da universidade, representa o Presidente da República. E até que ponto os seus pares estão em condições de dizer que, olha, não concordam com esse sistema de governação da universidade? Quando é que esses indivíduos vão ser ouvidos? Então, enquanto isso prevalecer, de facto, as coisas não vão acontecer como estão a acontecer, por exemplo, em outros quadrantes do mundo, não é? Portanto, a minha inquietação é esta. Eu penso que está de parabéns a professora Márcia com os comentários que fez, o levantamento que fez, a sua explanação foi extraordinária e eu pessoalmente estou muito grato em ter tido esta oportunidade de ouvir-lhe a falar neste preciso momento. Queria reiteradamente agradecer ao professor Adolfo e que não se canse de organizar esses eventos. A próxima vez eu é que apresento, não é? Já não vou ser comentador. Estou a brincar, isso depende do sistema da sua organização, mas eu deixo aqui mais uma vez notas sobre o texto que eu publiquei na revista, que está na internet, Semiótica da Cegueira. Basta escrever Semiótica da Cegueira, depois escrever uma pera em frente, vai aparecer o texto. E depois é o texto Modelo de Universidade de Classe Mundial à luz da realidade de ensino superior moçambicano. Portanto, eu penso que não quero esgotar o tempo, quero deixar a professora Márcia a fazer os comentários dos comentários que nós fizemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, colega Martins Mapenga. Eu vou passar de imediato a palavra à professora Márcia Aguiar e depois, eventualmente, se tivermos algum tempo, posso ler alguns dos comentários de algumas pessoas presentes. Obrigada. Então, muito obrigada pela gentileza, né, das intervenções, que foram intervenções que vêm enriquecer o nosso debate, né? Eu entendo dessa forma. Então, quando o professor Manuel ele traz, né, essas questões, reforça essa ideia também da universidade na sua expressão laica, a universidade na sua expressão democrática, e também em pensar o ensino superior ligado à cultura e a preocupação com a mobilidade institucional, né? A mobilidade dos estudantes, dos profissionais da educação. Esse circuito ele é muito importante, ele é muito importante. E isso tem a ver também com a perspectiva que cada país tem com relação à ciência, à produção de conhecimento. Isso está diretamente ligado a esse aspecto. Porque se há governos que têm uma visão de que a ciência não é importante e tem uma visão, às vezes, muito complicada de que há uma hierarquia entre as ciências, que eu tenho assim, as humanidades ela está colocada no segundo plano. Então, nós tivemos recentemente, ainda estamos vivendo o resultado desse tipo de visão aqui no Brasil, em que é sonegado o conhecimento em determinadas áreas, como sociologia, filosofia, no ensino médio. Então, a consequência disso para a formação humana, e estou falando no interior de um país. E, na realidade, essa exigência de que vamos partir para uma internacionalização consequente, que não seja uma internacionalização que só vise o desenvolvimento puro e simples de tecnologias, do aprendizado dessas novas tecnologias, porque muitas vezes é essa a tônica que se coloca, inclusive para os países que se desejam ter um nível de competitividade maior. Então, o viés é muito assim, vamos colocar o que há de colocar nossos estudantes para poder participarem de centros avançados em termos de pesquisas na área de tecnologia. E colocam, subordinam toda essa perspectiva das ciências humanas. Então, aí tem um erro gravíssimo, que é de sonegar o que é o direito a esse conhecimento por parte das novas gerações. Então, eu entendo que a academia, então a própria FOGES, como se coloca, ela é um espaço que ela já está incentivando e tem que buscar mais meios para poder ser esse espaço que chegue junto dos governos também, para dizer, atenção, né, com toda essa perspectiva da humanidade. Acho que esse ponto é um patamar que é muito interessante para que se coloca, e no caso, o nosso eixo de qualidade. Os trabalhos, na hora que o professor Martins ele está mencionando essa produção que ele tem, né? Eu anotei aqui, A Semiótica da Cegueira, por exemplo, um livro que está refletindo certamente nesses dilemas do nosso tempo. Então, isso é extremamente importante para que circule esse tipo de produção entre nós. Cada um de nós aqui presentes tem uma produção que merece ser socializada entre nós e entre as nossas universidades. Isso é muito importante, né? Se ter, então, essa possibilidade de que esse trabalho desse tipo eles façam parte e do ponto de vista ser um aspecto da própria internacionalização, né? Caminhos que é exatamente esse circular da nossa produção científica com esse caráter, né, que é muito mais visando o próprio desenvolvimento da humanidade. Então acho que esse é um aspecto importante. No caso particular onde eu me encontro agora, da Fundação Joaquim Nabuco, esses livros, essa produção, ela é extremamente relevante. Nós temos aqui milhares de livros que estão todos sendo digitalizados, é um processo imenso, precisando de muito recurso para isso, mas, assim, muito bem-vindo. Por exemplo, a gente tem um acordo de colaboração, no caso da nossa fundação, com o FOGES, acho que esse também é um caminho. Nós estamos, desde que eu assumi, então a gente já fez um acordo com o Instituto Politécnico do Porto para essa troca. Em Porto, falando em Porto, tem um instituto chamado Instituto Porto Pernambuco, que a maioria das pessoas que moram em Porto, colegas nossos, não conhecia. Eu que moro no Brasil também não conhecia. Tive a possibilidade de conhecer em fevereiro agora.
ele foi inaugurado em 2020, e ele tem uma gerência compartilhada entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade do Porto. É um espaço belíssimo que tem ali. E eu estive participando de uma reunião, chamei os colegas para participar de uma reunião nesse espaço, tem auditório, tem toda uma parte que pode ter exposições de toda ordem, tem um cinema. E aí foi interessante que eu chego e está lá uma exposição permanente de um grande artesão daqui do Brasil e daqui de Pernambuco, chamado Abelardo da Hora. Então, estavam assim, os trabalhos dele lá expostos. No pátio tinha obras também de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil, que é o Brenan, o Francisco Brenan, que tem obras icônicas. Também tinha algumas que estavam nesse espaço. E eu olhei aquilo ali e, assim, quem estava visitando naquele momento éramos nós que estávamos com um grupo que se encontrou para poder discutir algumas questões particulares. Mas eu pensei, onde estão as crianças? Na hora eu pensei, onde estão as crianças brasileiras que vivem em Portugal, que não vêm para aqui de uma forma, né, metódica, aí no sentido de chegar, vir olhar, ver, herança cultural. Eu me refiro ao Brasil particularmente, mas outros também. Então, toda a herança africana, a história dos nossos ancestrais. Então, o que é que nos dizem isso? Não é? Então, acho que essa parte, e na hora que você tem uma produção e que é entendida a cultura, é entendida a educação em determinada perspectiva, vamos colocar no debate, Então, eu entendo assim, que a própria questão da internacionalização ela tem que ter um foco, porque, em geral, a internacionalização ela só é vista de uma perspectiva para muitos, que é dos rankings. Então, a preocupação é que eu estou ocupando o 20º lugar. Não, a gente tem que... Acho que é legítimo essa preocupação em determinados setores, mas não esgota aí. Não esgota, ao contrário. Até o entendimento desses processos ele só se dá a partir de uma base teórico-conceitual bem mais ampla. E o conhecimento, né, da própria construção. Chegamos aqui de que jeito? E vamos para onde? Então, acho que essa é uma questão importante, que também aspectos que o professor nos traz aqui, do professor Manuel, e o professor Martins também, né? Ele até se empolgou muito, viu, professor? Já estou querendo ver a sua palestra. Empolgado mesmo, assim, uma questão, não é, de que o que representa esse passado para a humanidade? Qual é esse sentido? Como se pode humanizar a própria internacionalização, né? Pelo que eu entendi? Como é que pode, né, essas questões, até que ponto elas estão presentes mesmo na nossa universidade? Quando chama a atenção para os aspectos, né, que aí mencionou, né, de repente, um reitor ele é escolhido pelo presidente, então, em que medida ele participa ou ele reflete os anseios de uma comunidade acadêmica? Eu diria, em princípio, que não, porque na hora que se não tiver um processo participativo, democrático, é impossível que aquela pessoa tirada, não é, digamos assim, escolha pessoal de alguém, mesmo que seja institucional, represente o próprio movimento interno institucional. Então, acho que essas são questões que, do nosso tempo, são questões que a gente tem que enfrentar, e tem que enfrentar considerando os saberes e considerando também o conhecimento científico. E, mais uma coisa, essa é a mais difícil, que é ter determinados enfrentamentos institucionais que muitos de nós, às vezes, não conseguem nem ter, de discordar, porque nós estamos diante, muitas vezes, de um poder interno às nossas instituições que dificulta, né, o tratamento igualitário entre os pares. É isso. Muito obrigada aos comentários colocados pelos colegas, à intervenção da professora Márcia Aguiar em resposta a esses mesmos comentários. Ficam neste momento algumas ideias já em cima da mesa, como, por exemplo, humanizar a internacionalização. Também foram identificados, de certa forma, algumas barreiras, alguns obstáculos a estes mesmos processos de humanizar a própria organização, o espaço universitário, como por exemplo administrativo-organizativos, que importam também uma reflexão futura, quiçá. Também esta visão dos movimentos, ou da necessidade de movimentos contra-hegemónicos, em que aqui a academia tem um papel relevante, e nomeadamente o espaço, a Academia Forges,
E a ligação tão importante, novamente referida pela professora Márcia Aguiar, da ligação com esta, o real, a localidade, as outras instituições, esses espaços de memória coletiva. Penso que estas ideias são absolutamente centrais e eu penso que ainda teríamos algum tempo. Eu gostaria de ver aqui alguns comentários, aliás, estão aqui alguns comentários que me parecem muito importantes e que vêm na linha daquilo que está a ser discutido, e para talvez num espaço já mais final eu poderia eventualmente ler algumas ideias e depois passaria novamente a palavra à professora Márcia, se quiser fazer algum comentário em relação a isto. Temos aqui uma mensagem do colega Juan Manuel. Estou a escrever a partir do Instituto Politécnico de Luanda, em Angola, onde trabalho. Na minha opinião, a universidade tem de formar cidadãos capazes de fazer ciência relevante para a construção de um mundo novo, têm de ser mais do que intérpretes da realidade, têm de ser transformadores da sociedade. Temos que formar cidadãos capazes de salvar a identidade nacional perante a onda homogeneizadora da globalização. Um tema interessante seria o de como salvar os saberes ancestrais das culturas ancestrais africanas face à imposição do pensamento único dominante. Aqui temos a cultura colonial, penso eu, que praticamente, não, mesmo não é, eu não consigo ler, mas é que praticamente desapareceu devido à imposição do conhecimento ocidental. Um comentário muito interessante, peço desculpa por não ter conseguido dizer corretamente aquele termo, mas temos aqui talvez um outro comentário também importante da colega Angelina. É fundamental o reconhecimento que a arte é a linguagem natural da humanidade e representa um caminho de conhecimento da realidade humana. Vou só aqui ver mais alguns. Temos aqui do colega Mário Azevedo, que sensibilidade, parabéns e muito obrigada, Márcia, por sua apresentação e também pela condução da Fundação Joaquim Nabuco. E penso que temos aqui um outro aspecto, talvez uma pergunta, que eu penso que foi já colocada, mas importa relembrar, aproveitando a atual intervenção da doutora Márcia, que programas de extensão universitária tem a Fundação Joaquim Nabuco com as instituições de ensino superior? E penso que penso que já temos aqui alguns comentários que podem ser algo de alguma reflexão. E pronto, vamos então passar a palavra à professora Márcia Aguiar, se quiser então, já numa fase mesmo final, fazer algumas considerações. Obrigada. Então, muito obrigada aí pela generosidade dos comentários, então agradeço bastante. E diria o seguinte, como seria bom se a gente tivesse tudo numa sala, então, conversando, né? Isso aí eu sempre fico achando que, por mais avanço tecnológico, por mais que isso favoreça o nosso compartilhamento de ideias, mas aquela presença física, para mim, ainda é assim, eu sinto muito, né, essa vontade, espero encontrá-los e encontrá-las em outro momento. E aí, só refletindo um pouco o que já foi mencionado aqui, e um dos nossos colegas aí mencionou, claro, a construção de um mundo novo. Né? Que mundo será este? O mundo novo, será que já é esse que nós já estamos vivenciando? Será que esse mundo novo, que pessoas serão essas desse mundo novo? Será que, em tempo que não está muito distante, a gente vai se deparar com pessoas que têm um coração mecânico, então, o braço de um jeito, um corpo, pessoas que para a gente hoje seria muito estranho, mas que talvez em alguns locais aqui do planeta já estejam vivenciando essas transformações que se dá. Me chamou muita atenção um comentário que eu vi no jornal aqui local, mostrando, com o avanço dessas tecnologias, os novos trabalhadores que muito proximamente de nós já se apresentam. Isso vai se ter pela intensificação da própria precariedade do trabalho em muitos dos nossos países e que tem a sua complexão física totalmente desvirtuada. Então, alguém que tem uma mão em garras, eles mostravam uma mulher corcunda totalmente, as mãos em garra, de pegar, né, mouse e tudo mais, sem ter força muscular. Então, uma coisa assim, de repente, vamos formar para esse
tipo de pessoa? Será que esse é um objetivo de todo esse nosso desenvolvimento? Fazer pessoas, a maioria delas, então, que estejam, inclusive, sofrendo no seu próprio corpo todo o resultado de um certo avanço científico-tecnológico, porque não colocar isso em questão? E eu vou na linha que a pessoa aqui mencionou isso, quer dizer, a transformação da sociedade. A universidade, e ela ajuda, claro, em todos os aspectos, mas ela sozinha ela não vai conseguir. Então, essa transformação da sociedade, claro, estou repetindo coisas que todo mundo sabe, então, ela requer muita luta dos diversos grupos sociais, porque os sentidos, os significados do que significa a própria sociedade ele não é unânime. Então, essa visão mesmo de universidade não tem unanimidade, no sentido de que uma universidade que ela tem esse caráter humano vai encontrar muitas resistências entre nós, inclusive, porque há diferentes racionalidades em compreender o próprio tempo presente, o passado e o futuro. Para muitos, não há nenhum reconhecimento da nossa ancestralidade, não há. É como se tudo tivesse começado de agora. Então, esse esforço para trazer à vida tudo que é uma produção da própria humanidade requer muito esforço e requer, sobretudo, lutas. Não imaginemos que estamos num mundo em que, e longe de nós, né, a gente sabe disso, que há unanimidade em relação às coisas todas, não há. A própria concepção de universidade ela está em disputa o tempo todo. Os padrões de gerenciamento das universidades estão em pauta, esse debate. Os grupos que compõem as relações dos países com outros países, muitas vezes subordinando toda uma perspectiva de educação. Quantos colegas meus eu conheço de que foram, nesse processo de própria internacionalização, ter uma formação em alguns centros avançados, e, ao retornarem, retornam especialistas de renome, mas perderam um pouco da humanidade ali, muitas vezes, porque começaram a colocar que esse desenvolvimento está acima de, quando qualquer que seja o desenvolvimento científico-tecnológico, ele está a serviço de. Ele não podemos nunca pensar, né, nesse exatamente que tem esse valor em si mesmo, intrínseco. Então, esses avanços todos, essa produção científica altamente qualificada, ela está favorecendo a quê? Então, ela está contribuindo para nos tornar mais humanos? Tem que caber essa reflexão dentro das universidades. E aí passa por processos organizacionais, sim, passa por lutas internas no departamento, nos centros, na universidade como um todo. Não vai ser um professor, uma professora, um pesquisador que, isolado, sozinho, vai mudar alguma perspectiva da própria forma como se apresenta a sistemática administrativa no interior das universidades, o seu relacionamento com o meio em que está inserida. Às vezes tem um professor que ele tenta romper sozinho, mas ele sozinho não vai conseguir, porque isso faz parte de um contexto que ele requer forças organizadas para poder ter, né, essa possibilidade, né, de alterar essa dinâmica. E mais, as universidades, mesmo aquelas que têm um patamar de autonomia, têm uma ligação muito forte com os centros políticos. Todos nós aqui sabemos disso. Os valores que têm, as representações políticas nos diversos tipos de parlamento que se tem, então, tem uma influência muito grande no próprio desenvolvimento das universidades. As relações entre os países têm impactos na universidade, a gente sabe disso. Os organismos multilaterais, então, as orientações que são dadas pelos grandes encontros, conferências que vão colocar um padrão para as nossas universidades. Em que medida tem algum tipo de insurgência com padrões que não são considerados numa perspectiva que a gente acredita? Muitas vezes é ao contrário. Há uma aceitação das normas que são traçadas numa OCDE, nas normas que são traçadas em outros organismos, só para falar deste que mais afeta aqui o Brasil, e que encontra pessoas que dizem, é esse mesmo, é esse o caminho, vamos fortalecer essa perspectiva.
de momento, será que não dá para fazer uma coisa mais ampla do que no sentido da humanização? Então, mas aí são vozes, mas eu acho que é por aí mesmo que a gente vai construindo. Enfim, o espaço das universidades também é esse palco de disputa, e todos aqui também dizem, de sentidos, de significações, com tudo que historicamente foi constituído ao longo, né, desse tema. Então, eu penso que tudo que a gente discute aqui, ela tem relações com a formação histórico-social do nosso país. Ela tem a ver com tudo que foi construído e nesse jogo de xadrez que é o nosso mundo. As globalizações, os sentidos que eles estão sendo, que vêm ao longo do tempo tentando se constituir como hegemônicos, estão sendo hoje questionados. Quem sabe como será o amanhã? E eu estou falando do amanhã 10 anos, estou falando do amanhã, daqui a... Não, estou falando do amanhã 10 anos. O que resultará desse conflito aí que está na Europa, né? E em relação também com a Rússia, as posições da China, as posições do bloco europeu como um todo, as posições dos países latino-americanos e outros países que estão agora constituindo o BRICS. Então, o que significa todos nós? O que significa como é que vai se dar essa atuação com relação às migrações que estão aumentando cada vez mais? E o direito de cada um ter as condições necessárias para ter uma vida digna? Tudo isso impacta o sentido das nossas produções, aqui, as direções que elas são, né? A direção que é dada ao nosso ser nas universidades, o nosso fazer nas universidades, tem tudo isso. Então, nós não somos algo que está à parte, não. Nós estamos inseridos. E como estamos inseridos dentro da dinâmica dos nossos países, das dinâmicas políticos-sociais, nós temos aí uma vivência que ela também se reproduz na universidade e vice-versa. E isso tudo tem que ser discutido e posto em debate. Para mim é muito isso, posto em debate, para que de forma coletiva se avance, ultrapasse os muros, então que realmente traga a sociedade também. E acho que aí o papel extremamente importante que é do conhecimento dos bens culturais que se tem nas nossas respectivas sociedades, da história das nossas sociedades, né? A história dos vencidos, que as dos vencedores está posto, as dos vencidos. Então, como dar atenção a tudo isso quando a gente está pensando em viver em um mundo que ele permita, né, que todos tenham uma dignidade. Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante para a reflexão de todos nós, né, que é o sentido do que fazemos no ambiente universitário. Aí eu diria, e aqui na nossa academia também, né, qual é o sentido dos nossos debates aqui? Qual é o sentido da nossa agregação? Né? Então, o que é que nós podemos dar de retorno? O que é que podemos ampliar a visibilidade do que nós fazemos, da nossa reflexão aqui? Quais as formas que se tem para que o que aqui é debatido, o que está sendo refletido, ele tome uma dimensão maior do que tem hoje? Estou falando muito mais nesse sentido, maior do que tem hoje. Seja através de cursos, seja através de palestras, seja através de simpósios, seja através dessa circulação dessas coisas que estão, né, de cada país nosso. Eu finalizaria aqui a minha intervenção dizendo o seguinte, que esse período que eu estou nessa presidência dessa fundação, eu gostaria muito de que vocês todos que estão aqui presentes, que fazem o FOGES, encaminhassem a produção de vocês para nosso acervo, que está disponível para o público. Era isso. Muito, muito obrigada, professora Márcia Ângela Aguiar, pelas suas brilhantes intervenções nesta sessão e que abre novos desafios para futuras conversas, para futuros eventos,
Agradeço também aos colegas professor Manuel Pegado e professor Martins Mapera pelos seus comentários e a todos os comentários também aqui no chat. Eu penso que se abre hoje aqui neste espaço Forges um caminho bem interessante de reflexões, de lutas por uma visão mais emancipatória, não é? Dos sujeitos, investigadores, professores, estudantes das universidades, por processos de contra-hegemónicos ou movimentos contra-hegemónicos e até processos de descolonização. Penso que todas estas questões foram hoje aqui de algum modo apresentadas. E temos uma grande responsabilidade, como dizia a professora doutora Márcia Aguiar há pouco, aqui no nosso espaço Foz, e temos, penso eu, que aproveitar este mesmo espaço para esses desafios. Eu vou passar de imediato a palavra ao colega Adolfo Caldeirón. Mais uma vez, obrigada pela partilha de tanto conhecimento. Foi um prazer, uma honra estar com a professora Márcia Aguiar e com todos os colegas aqui presentes. Muito obrigada. Professora Dora, parabéns pelo trabalho realizado, né? E, bom, estamos encerrando essa atividade de hoje, dizendo que a professora Márcia Ângela Aguiar, hoje, as teses por ela defendidas, penso eu que se tornam como luzes de um farol, né, que pode nos ajudar a repensar nossas ações, né, enquanto gestores universitários, professores universitários, gestores públicos, né? E, junto com isso, posso dizer que estamos iniciando da melhor forma possível, né, nossa preparação para nosso encontro do nosso eixo, que será em novembro, discutindo, né, o papel da universidade, a questão da qualidade no contexto da responsabilidade social e do compromisso social. Professora Márcia, muitíssimo obrigado, né? Eu acredito que, em certa forma, seu sentir, né, acaba trazendo, abraçando, trazendo consigo o sentir de muitos que estamos aqui presentes e que fazem parte da Forges dentro desse espaço de língua portuguesa. Você está trazendo, nessas discussões da qualidade, né, a história dos vencidos. A história dos vencidos, né? Eu tive a oportunidade de visitá-la na Fundação Joaquim Nabuco, né, e ver toda aquela estrutura, as correntes utilizadas para escravizar, né, imigrantes, pessoas que foram trazidas da África, né, é realmente muito forte, muito chocante, e tudo isso não pode ser esquecido. Há um lugar, né, desde o qual você pensa a qualidade, e penso que esse ponto inicial foi dado hoje. Eu fico feliz, agradeço muito ao professor, a todos os conferencistas, e professor Martins Mapera, tenho certeza que ficaremos felizes em poder continuar ouvindo, né? Nós temos daqui para frente nosso ciclo de atividades para discutir especificamente a função da universidade, a questão da qualidade, né? Ficaram aí nos comentários, né, os comentários da professora Regina Lucina Mesti, da Universidade Estadual de Maringá, e o professor Chocolate Brás, né, que nos fez 3 reflexões que nos deixou escrito, e por questões do tempo não dá para lê-las, mas deixo de agradecer a todos e dizer o seguinte, né, o nosso eixo, qualidade do ensino superior, está aberto absolutamente para todos, né? Aqueles que não participam diretamente e gostariam de fazer parte do nosso eixo, mandem uma mensagem que ficaremos felizes em contar com a participação de vocês, juntar mais amigos, mais colegas, mais pesquisadores, para crescermos juntos. Então, dessa forma, estaremos encerrando nossas atividades. Muitíssimo obrigado para todos. Muitíssimo obrigado, professora Márcia Ângela Aguiar. Obrigado e um bom dia, boa tarde e bom início de noite para todos.